Vamos prosseguir. Vem! Depois de Alexandre, no mundo grego, o helênico, se desenvolve 3 escolas filosóficas que vão se estender até o fim do Império Romano, como chamadas filosofias helenísticas. Todas elas, por caminhos diferentes, chegam à conclusão de que, para ser feliz, o homem não deve ser tão autossuficiente, mas desenvolver uma atitude de indiferença e impassibilidade em relação a tudo ao seu redor. A felicidade para eles era uma apatia, palavra que naquela época não tinha o sentido patológico que hoje, né? Apatia é tranquilidade, né? Prazer e salvação da alma. Entre os filósofos do mundo helênico, pode-se citar Epicuro, 345 a.C. a 271 a.C., para deixar claro que essa ideia de apatia não significava abdicar do prazer. O prazer era essencial para a felicidade. Para Epicuro, cuja filosofia também é conhecida pelo nome de hedonismo, em grego hedone, quer dizer prazer, mas ele deixa claro em uma carta que não se refere ao prazer dissoluto e da cânonas, e sim à impassibilidade de liberdade de desejos e necessidades. Com o fim do mundo helênico e o advento da Idade Média, a felicidade desapareceu do horizonte da filosofia. Em filósofos cristãos como Agostinho de Hipona, 354 d.C. a 430 d.C., Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109 d.C., ou Tomás de Aquino, 1225 a 1274 d.C., todos os santos da Igreja Católica. Para a filosofia cristã, mais do que felicidade, o que conta é a salvação da alma. Os filósofos voltaram a analisar o tema na Idade Moderna. John Locke, 1632 a 1704, e Leibniz, 1646 a 1716. Na virada do século 17 e 18, identificaram a felicidade com prazer duradouro. Algumas décadas depois, o filósofo iluminista Immanuel Kant, 1724 a 1804, na obra Crítica da Razão Prática, definiu a felicidade como uma condição de ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com seu desejo e vontade. No entanto, para Kant, como a felicidade se apresenta no âmbito do prazer e do desejo, nada tem a ver com ética e, portanto, não é um tema de interesse à investigação filosófica. Sua argumentação foi tão convincente que, a partir dele, a felicidade desapareceu da obra das escolas filosóficas que o sucederam. Não é possível deixar de mencionar que, no mundo da língua inglesa, na mesma época de Kant, uma ideia de felicidade ganhou lugar de destaque no pensamento político que passara a ser considerado um direito do homem. Isto como está designado na Constituição dos Estados Unidos da América, que data de 1787 e foi redigido sob influência do Iluminismo. Egocentrismo e infelicidade. Também está no âmbito da filosofia anglo-saxônica do século XX e encontra nova reflexão sobre o nosso assunto. O inglês Bertrand Russell, 1872 a 1970, dedicou a ela a obra Conquista da Felicidade, usando o método de investigação lógica para preparar o que é necessário alimentar uma multiplicidade de interesses e de relações com as coisas e com outros homens para ser feliz. Para ele, em síntese, a felicidade é uma substituição do egocentrismo. Mais recentemente, em 1989, o filósofo espanhol Julián Marías também dedica ao tema um livro notável, A Felicidade Humana, em que estuda uma história dessa ideia, da história aos nossos dias, ressaltando que a reflexão filosófica sobre a felicidade no mundo contemporâneo talvez seja um sintoma de como esse mundo é muito infeliz. E aí, pessoal, uma rápida passada, né? Eu sei que foi bem en passant, mas é só para a gente ter uma ideia e ver que a felicidade é tema constante na humanidade, né? A gente viu nas escolas helenísticas, né, logo depois ali na decadência da Grécia, né, a felicidade era uma apatia, né, deveria ser uma tranquilidade, né? Já em Epicuro, o prazer é essencial para a felicidade, só que era um prazer moderado, né, o que era chamado de hedonismo. Chegamos a ver também que a Idade Média não se interessou pelo tema da felicidade, né? Pensadores dessa época como Agostinho e Tomás de Aquino, né, que diziam que o que mais contava era a salvação da alma, quer dizer, não importava como era a sua vida aqui, né? Se era desgraçada, se era uma vida ruim, era uma vida mal vivida, o importante era salvar a alma. Já na Idade Moderna, a gente viu John Locke e Leibniz, né, que identificaram a felicidade com prazer, Immanuel Kant, que
identificou com desejo e vontade, embora ele dissesse que não era um tema que deveria ser abordado pela ética, né? E aí, a partir de Kant, né, o tema da felicidade desapareceu das escolas, influenciado justamente por essa ideia de Kant que a felicidade era um tema que não deveria ser tratado pela razão, pela ética, né? Aí, nessa mesma época, para não dizer que a felicidade desapareceu por completo, né, ela passou a ser considerada um direito do homem, lá no Iluminismo, né? Bertrand Russell achava que a felicidade estava relacionada às relações com as coisas e com os outros homens, né? Isso para ser feliz, já por volta do século XX, certo? Vimos também que Julián Marías dizia que é uma permanente busca, né? Permanente busca por felicidade, que isso é um sintoma de como esse mundo é infeliz. Eu achei muito interessante essa ideia, né? Ou seja, será que a gente fala tanto, busca tanto felicidade porque nós somos infelizes? Deixa aí para a reflexão de vocês, deixe seu comentário aí, o que é que você achou, o que é que você pensa, como é que é felicidade para você. O mais é agradecer, pedir que você, se gostou, deixe seu joinha, seu like, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, entre seus amigos. Eu agradeço muito, valeu, obrigado.